Se eu tivesse começando a investir hoje, é exatamente isso que eu ia fazer. Eu vou contar para vocês nesse vídeo. Então, às vezes você fala assim: "Poxa, eu queria aprender a investir, mas, de alguma maneira eu não sei como começar, eu não sei quais dar os primeiros passos. Eu já investia no Brasil, mas eu queria entender como é que funciona aqui no Reino Unido". Esse vídeo vai te ajudar a chegar lá. A primeira coisa que eu queria falar é que investir, ele não tem nada a ver com a renda a princípio. Então, às vezes as pessoas querem investir porque não gosta do trabalho ou não gosta do salário. Fala assim: "Nossa, eu queria, eh, deixar de trabalhar", eu enfim. É o caminho, tá, natural. Você investe, você constrói patrimônio, depois que você constrói patrimônio, você tem liberdade financeira, que é poder viver de renda. Então o caminho para você alcançar a liberdade financeira, não precisar mais trabalhar, é investindo, mas é um caminho longo, então você vai precisar trabalhar muito até você chegar lá. Você trabalha, poupa, investe, porque você precisa construir patrimônio. Quando você tiver patrimônio, aí sim você alcança a liberdade financeira. Então, você está pensando assim: "Ah, eu quero começar a investir porque eu não quero mais trabalhar". Não é bem assim, tá? Se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta do seu salário, isso você resolve na sua vida profissional. Você faz uma mudança ali. Não é investindo que você vai mudar isso, porque você vai precisar investir por uns bons anos, como eu vou mostrar nesse vídeo. E é claro que você também tem que ter uma boa disciplina nos gastos. Então não adianta nada você investir se você, por exemplo, ganha 3.000 e gasta 3.500. Não tem nem como investir. Então acho que a base, que é trabalho, você tem que ter, e organização financeira também. Você tem que saber viver com menos do que aquilo que você pode. Se você ganha 3.000, você tem que aprender a viver com 2.500, entendeu? Você tem que saber que uma parte do seu dinheiro sempre é para plantar, para você poder construir alguma coisa. Porque o que é mais duro não é trabalhar. O duro é você trabalhar e não sair do lugar. A gente acorda cedo, enfrenta frio, chuva, a barreira da língua e outras tantas outras coisas, que é duro sim. Mas imagina que você fazendo isso, você está de maneira inteligente construindo algo para que no futuro você tenha uma qualidade de vida maior. Então você está construindo alguma coisa. E aí esse trabalho ele fica, essa dor, né, essa dificuldade, ela ameniza, porque você sabe que você está indo para algum lugar. Agora imagina, você trabalhar, 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 pagar conta, e no outro dia trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar conta, e você não sai do lugar, você não constrói nada. Aí sim é um problema. Voltando ao tema do vídeo, então o que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje? A primeira coisa seria pegar, eh, pelo menos 3 vezes aquilo que eu gasto por mês. Então, vamos lá, se a minha despesa fixa é de 2.500 libras por mês, para pagar aluguel, alimentação, pode ser mais, pode ser menos, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Às vezes a sua é mais, beleza, às vezes a sua é menos, tá bem, tá ótimo. Então pega aquilo que é seu, das despesas básicas, como aluguel, alimentação, transporte, enfim, aquilo que você não pode viver sem, e multiplica por 3. Então, por exemplo, se for 2.500, vai ser cerca de 7.500 libras que você precisa ter de dinheiro depositado em uma savings account. Pode ser uma savings account do Chase, do Monzo, do Revolut. Procure esses bancos digitais porque eles oferecem uma taxa de recompensa até que razoável para esse dinheiro. Mas aí, esse ponto não é para você ganhar dinheiro, é só para você ter segurança. Isso é reserva de emergência. Isso você tem que ter, é inegociável. Mesmo que você não vá investir, você precisa ter uma reserva de emergência para você dormir mais tranquilo, para você ter dinheiro caso você precise lidar com alguma emergência, para que você não precise, enfim, se endividar. Então isso já é importante. Para você que vai investir, é mais importante ainda. Porque se você não tiver de onde tirar, de uma reserva de emergência, e você precisar de dinheiro, se você estiver investindo, talvez você tenha que tirar dos seus investimentos, e às vezes não é o melhor momento para você poder tirar. Então, para qualquer pessoa, tem que ter reserva de emergência. Para quem vai investir, é mais importante ainda. Os bancos digitais que oferecem boas savings accounts são o Monzo, o Chase, o Revolut, enfim. Deixa aqui nos comentários se você tem algum outro que eu vejo se no seu banco oferece alguma coisa. A partir de ter uma reserva de emergência, e às vezes você vai ter que depositar mensalmente para construir essa reserva e tá tudo bem, mas depois que você tiver já pelo menos um mês, talvez já seja interessante você já começar a investir também. Porque investir não vai ser em uma savings account, investir vai ser em uma Stocks and Share ISA. A Stocks and Share ISA é uma conta com benefício fiscal para você que é residente fiscal aqui no Reino Unido. Você tem um benefício de poder investir e tudo que você receber de lucro, de dividendo, tudo que você ganhar de dinheiro dentro dela é livre de imposto. Você não precisa nem declarar
nem pagar imposto. Então, nas savings accounts, beleza, já resolveu a sua reserva de emergência. Agora, para investir é outra coisa, é outra conta, inclusive é numa corretora, não é no seu banco. E aí, uma das melhores corretoras que a gente tem no Reino Unido hoje é a Trade212. A gente também tem outras corretoras boas como a Invest Engine e a Freetrade. Essas são as corretoras ideais para iniciantes e até para pessoas que já estão investindo há um bom tempo. São corretoras baratas, sem taxas, confiáveis. E então, você vai precisar abrir uma Stocks and Share ISA. Você já tem ali então alguns pontos. Você já entendeu que investir não vai substituir o seu trabalho, pelo menos não amanhã. Investir também necessita de uma organização financeira. Investir é importante você ter uma reserva de emergência em uma savings account de algum banco. E aí sim, você vai partir agora para a parte prática, que é escolher uma corretora, por exemplo, a Trade212, e abrir uma Stocks and Share ISA para você ter os benefícios fiscais. Só que quando você abre a Stocks and Share ISA, ali dentro vão ter mais de 3.000, 5.000 opções de ações para você comprar, de ativos. Você pode comprar ouro, você pode comprar prata, você pode comprar uma ação da Apple, você pode comprar uma ação da Nvidia, você pode comprar qualquer coisa. Você pode comprar um ETF do SP500, um ETF do UK, ETF de inteligência artificial. Você pode fazer o que você quiser. Só que o seu resultado depende da sua estratégia. Então, se você tiver uma boa estratégia, você vai ter um bom resultado. É renda variável, você não tem nada garantido. E então você precisa de uma boa estratégia para poder investir. E aí, as pessoas, infelizmente, acabam se perdendo nessa parte. É uma parte muito importante do vídeo também. Que, além de abrir a conta e começar a depositar, você também precisa definir uma estratégia. E essa estratégia, ela não precisa ser difícil. Essa é uma das partes que é mais legais na hora de investir. Se você quiser investir bem, você não precisa ser um gênio. A gente já tem vários estudos que mostram que as ações, de maneira geral, como classe de ativo, é o tipo de investimento que tem a maior expectativa de retorno no futuro, com um risco, inclusive, de uma certa maneira controlado. Então, a gente tem um ativo que cresce no longo prazo, apesar de ter volatilidade no curto prazo, tem uma boa expectativa de retorno e tem uma certa lógica por trás de tudo isso. E como que você investe em ações? Muita gente vai querer te falar que você precisa escolher boas ações de maneira individual, escolher bons bancos, enfim. Só que você não precisa fazer isso, porque já tem vários estudos que mostram que quando você tem um ETF, como por exemplo um ETF global, que já reúne ali mais de 3.000 empresas, as principais economias do mundo, os principais países, as empresas de todos os setores, você consegue ter um resultado médio muito bom, que é o resultado médio da classe de ativo ações. E aí, se a gente for ver historicamente, nos últimos 22 anos, o resultado médio de ações é de cerca de 10% ao ano. Na verdade, tem alguns estudos, e eu estou inclusive vendo aqui na tela, depois eu ponho aqui para vocês, que mostra que desde 1969, o retorno médio de ações no Reino Unido é de cerca de 10,20% ao ano. Então, essa é a média de crescimento. Desde 1969. É uma boa expectativa de retorno, muito acima da inflação, muito acima da renda fixa do UK também. É uma taxa de retorno razoável, principalmente pela quantidade de esforço que você coloca, quase nenhum. É tudo automatizado. Mesmo que seja simples, tem as pessoas que tentam fazer diferente e não conseguem. Então é uma estratégia simples, qualquer um pode fazer, e aí você vai ver os especialistas que tentam fazer melhor, e mais de 90% deles não conseguem. Eu já mostrei vários dados em outros vídeos aqui do YouTube, depois eu posso mostrar também em outro vídeo, que tem pesquisas que são feitas todos os anos comparando o resultado de um ETF global com os managers, né, que são os profissionais responsáveis por investir ativamente, ou seja, eles não investem em um ETF global, eles escolhem ativamente as ações. Mais de 90% deles falham, tem um resultado menor do que se eles tivessem investido em um ETF. Então é muito simples, mas é muito poderoso. Então vamos lá, o que a gente falou nesse vídeo aqui até agora? O que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje? Eu teria claro na minha mente que não é um trabalho, mas que vai substituir o meu trabalho lá na frente, porque eu vou construir patrimônio. Eu tenho que ter uma organização financeira, eu tenho que ter uma reserva de emergência em um banco, em uma savings account. Eu vou abrir uma Stocks and Share ISA em uma corretora, porque eu tenho benefícios fiscais. E qual que é a estratégia que eu vou escolher? A mais simples possível, que não significa que não seja boa, porque ela é muito difícil de ser batida, através de um ETF global. E o que eu ia fazer mais? Eu ia configurar um débito automático para investir um valor, nem que seja mínimo, todos os meses. 50 libras, 100 libras, um valor que talvez não vai fazer tanta diferença em um curto espaço de tempo, mas eu vou conseguir pelo menos repetir isso todos os meses. E aí eu vou ganhando experiência, eu vou vendo como funciona, eu vou me animando, e aí daqui a pouco eu aumento para 200, daqui a pouco eu aumento para 300, daqui a pouco eu posso investir mais, eu já sei como funciona, porque eu já invisto faz um tempo, e agora eu tenho mais confiança, eu invisto 500, 600 libras por mês. Mas eu começaria com pelo menos um mínimo, para eu ir já ganhando experiência. E o mínimo faz diferença, tá? Por mais que seja pouco,
às vezes o tempo passa, 5 anos passa, 10 anos passa, você olha lá, você tem 20, 30 mil libras, porque você de pouquinho em pouquinho foi plantando, e aí você tá vendo que a partir do momento que você começa, você já começa a receber dividendos e o crescimento. Enfim, quanto antes você começa é melhor. Então era isso que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje. E se você precisa de ajuda em alguma parte desse processo, é tudo muito simples, mas às vezes a gente nunca viu como é que é, a gente não sabe o que é um ETF, a gente não sabe como abrir a conta na corretora, a gente não sabe como comprar, como vender. A gente tem dúvidas sobre o risco, qual que é o risco disso, se a gente poderia ter outras coisas também, outros ativos, será que vale a pena, será que não vale a pena? Se você tem essas dúvidas, eu tenho uma consultoria que eu posso te ajudar. O link tá aqui na descrição e é só você marcar, a gente vai poder conversar e eu vou te ajudar, porque às vezes começar é importante, mas começar bem é mais importante ainda. Então, marca uma sessão para a gente poder conversar, ou se não, deixa a sua dúvida aqui, que se eu puder, eu com certeza vou responder. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também de deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.